Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com a nossa reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 117 se chama Terra Proveitosa. Emmanuel escolhe um versículo de uma carta de Paulo a Hebreus, porque a terra que embebe a chuva que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. André, qual a reflexão que Emmanuel vai fazer a partir desse versículo aqui de hoje? A reflexão de hoje chama Terra Proveitosa, mas eu me atentei aqui porque o versículo que você leu disse a respeito da erva proveitosa. Porque nós temos ervas que são proveitosas e outras ervas que são consideradas daninhas, né, que prejudicam. Só que, como tudo que Deus faz tem um propósito, tem um motivo para existir, então uma planta é considerada daninha porque ainda nós, seres humanos, ainda não descobrimos qual o real valor, o real aproveitamento que aquela erva pode nos oferecer. Então, por exemplo, o homem considera uma erva daninha tudo aquilo que está no seu plantio, mas que não tem nenhum objetivo para ele. Então, vamos pensar assim: se você tem uma plantação de feijão e ali nasceu, por exemplo, algodão, o algodão ali está como uma coisa que é invasora, né? Porque naquela plantação ali é de feijão, mas o algodão, ele tem o seu propósito, ele tem o seu proveito. E isso é interessante para a gente compreender porque Deus faz essas coisas com a vida da gente. Às vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que aquilo não tem proveito nenhum, que aquilo é uma coisa que é danosa para a gente. Mas até mesmo disso, é possível que a gente tire uma reflexão daquilo e trabalhe melhor para que aquele erro, aquele equívoco, aquela coisa que a gente considera daninha, para que aquilo não aconteça mais. Então, por exemplo, se a gente está conversando com alguma pessoa e de repente a pessoa fala alguma palavra e que para a gente aquela palavra nos causa uma perturbação, um incômodo muito grande, a gente tem que nos policiar e pensar assim, mas por que que essa palavra ela me prejudica tanto? Por que que essa palavra nessa minha terra, no meu interior, por que que essa palavra é tão forte para mim? Porque tem palavras que para certas pessoas não tem tanto peso quanto para outras, né? Então vai muito do que? Da nossa relação com aquela palavra. E aí Emmanuel diz assim que os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. Porque a natureza, ela tem um poder sensacional de se reconstruir, de passar por uma adversidade muito grande e voltar a crescer. Então, por exemplo, uma árvore que começa a crescer e aí ela vai pendendo para um lado de uma casa, por exemplo, uma árvore que é grande. Aí você vai lá e poda esses galhos que está
para cima dessa casa. Essa árvore, ela se adapta, ela começa a crescer os galhos em outras direções para que ela consiga equilibrar o seu crescimento e não vá em cima daquela casa, porque ela foi podada ali. Outro, eh, outra coisa que nós podemos observar, por exemplo, é a perseverança dos animais. Então, por exemplo, às vezes, quando a gente está fazendo uma faxina em casa, num cantinho ali no teto tem uma teia de aranha. Aí você vai lá com a vassoura, limpa, tira. A aranha, ela não entra em depressão, ela não fica chorando porque a teia dela foi destruída, ela simplesmente vai subir num outro canto e vai fazer a sua teia em outro lugar. Então a natureza, ela tem por propósito sempre se reinventar, sempre recomeçar, sempre se transformar. Então, a natureza é de um ensinamento muito grande para nós, por isso que Emmanuel colocou aqui, que em contato com a natureza nós temos grandes lições para que a gente aprenda a ser proveitosos. E aí Emmanuel diz assim, que nós precisamos estar sempre atentos para os benefícios e as bênçãos que Deus nos envia todos os dias. Porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, na nossa presença. Então, Ele está a par de tudo o que acontece conosco, em qualquer momento, estando felizes ou tristes. Deus está ali naquele momento. Só que tem momentos que a gente não consegue perceber essa presença de Deus, que Ele está ali. Em outros momentos a gente consegue perceber, porque nós tiramos o nosso olhar da matéria, de nós mesmos, e aí a gente se entrega e fala assim: Deus, eu estou aqui, seja feita a sua vontade. Aí a gente começa a prestar mais atenção nas coisas, e as coisas geralmente acontecem, né? Por quê? Porque ele sempre está presente. E Emmanuel diz assim, ó, a proteção divina envolve todos nós, porém somos poucos a percebê-la e recebê-la. Porque para a gente também receber essas bênçãos de Deus, a gente precisa estar disposto para isso, né? Porque se a gente está nervoso, revoltado, a gente não está preparado para poder receber. Por mais que essas bênçãos que chegam para nós, elas sejam em forma de coisas que aparentemente são muito dolorosas, são muito complicadas para a gente compreender. Mas quantas vezes depois de uma doença, a pessoa muda de vida, muda de propósito de vida e retoma o seu caminho? Esses tempos eu assisti um vídeo do Dr. Drauzio Varella, e aí ele contando a respeito dos pacientes dele, e aí que os pacientes chegavam lá, e aí ele falava assim, olha, você precisa fazer um exercício físico. E aí fala assim, ah, mas eu não tenho tempo para isso, eu tô sem tempo para fazer um exercício físico. Aí o que que acontece? A pessoa vai, tem um infarto, e depois disso começa a acordar às 5 horas da manhã, começa a fazer uma caminhada. Então, o que que o Drauzio Varella falou? Não é questão da pessoa não ter tempo, era que aquilo não era prioridade na vida dele. Então, depois que passou por esse fio do desencarno, é que a pessoa fala, opa, não dá para levar a vida dessa maneira. Então, Deus tem essas maneiras de fazer com que a gente consiga corrigir a nossa rota, né? Digamos assim, é como um GPS que a gente tenta fugir para um outro caminho e ele corrige e redefine o caminho que a gente tem que retomar. E Emmanuel diz assim: apenas os corações que se abrem à luz espiritual,
que se deixam embeber do orvalho divino correspondem ao ideal do lavrador celeste. Então, ele está dizendo que quando o nosso coração consegue ter essa percepção de que tudo que nos acontece, a família que estamos, o relacionamento que estamos, as amizades, os filhos que temos, tudo isso é um planejamento de Deus para que a gente evolua. Então, quando a gente percebe isso, a gente consegue ser uma terra proveitosa para nós mesmos, para o nosso espírito que é imortal, porque aí nós temos aqui essa encarnação, uma terra para a gente trabalhar para o nosso espírito que é imortal. Então, o que que nós estamos fazendo nessa terra de proveitoso para a nossa imortalidade? Então, nós estamos aqui exatamente para isso, para poder utilizar da melhor maneira possível, com todas as dificuldades que cada um tem no seu contexto, para evoluirmos, para sermos melhores. E aí, hoje, na história, eu separei a parábola do joio e do trigo, né? Porque estamos falando aqui de coisas proveitosas e coisas daninhas. Então, certo homem semeou no seu terreno uma semente boa de trigo. Só que é dito que à noite um inimigo foi lá e semeou o joio na plantação dele. O joio e o trigo são duas plantas muito parecidas. E aí só em certo momento é que você consegue distinguir qual é qual. Então, os servos, os trabalhadores daquele homem, disse assim: mas você não escolheu uma semente boa para poder plantar? Ele falou assim: eu escolhi, mas isso que aconteceu foi uma obra de um inimigo que fez isso. Aí os trabalhadores falam assim: você quer que a gente vá lá e corta tudo? Acaba logo com tudo? Aí ele disse: não, vamos deixar crescer, e aí na hora da colheita a gente faz essa distinção. Então aqui é como se a gente fizesse assim: tem coisas negativas que chegam na nossa vida. E aí, se a gente ficar pensando naquilo, falar assim, não, acabou, eu não. Vou dar um exemplo aqui. Você ajuda uma pessoa e aí você recebe em troca ingratidão. E aí você pensa assim, não, nunca mais eu ajudo ninguém, acaba com isso tudo, não vou ajudar mais ninguém porque esse pessoal é tudo ingrato. Então, o que que você está fazendo? Você está cortando tudo. Você não está aproveitando a oportunidade que é o bem você deve fazer sem esperar retribuição. Se a pessoa ela foi ingrata com você, aí é um comportamento que é dela. O seu deve ser proveitoso. O seu deve ser de ajudar aquela pessoa. Você tem a oportunidade de ajudá-la? Ajude. Se ela não reconhecer essa ajuda, é uma escolha dela, é o caminho dela. Então, nós temos que ter esse tipo de análise. Por mais que algo negativo nos ocorra, a gente tem que tirar um proveito disso, saber fazer essa separação. Duda, qual é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei um trecho no final onde Emmanuel nos traz o seguinte: cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo, ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo destarte à esperança do horticultor. Bom, Emmanuel já falou, né, nesse capítulo, o quanto que é importante e como é usual também, né, essa comparação com elementos da natureza. Facilita-nos muito o entendimento e essa compreensão. Seguindo assim, né, eu até me lembrei quando ele fala sobre não é possível lavrar a terra, né, não é possível uma plantação sem que a gente passe por esse processo de ferir o solo.
E eu me lembrei rapidamente sobre o arar o solo. Quando a gente vê uma terra arada, se a gente olhar aquilo ali, a gente fala assim, meu Deus, essa terra não tem como plantar, porque visualmente não é bonito. Alguém que não entende o processo de a plantação vai olhar aquele tanto de bloco de terra ali juntado, aquele solo revolvido, né, meio bagunçado, desnivelado. Não é um solo que vai ser propício para uma plantação. Mas é necessário que a gente revolva esse solo, remexa nesse solo. Aí tem a fase onde a gente vai gradear esse solo para poder fazer a nossa plantação. Nesse momento, a gente vai desfazer esses terrões, a gente vai nivelar esse solo, tirar todas essas irregularidades, e aí sim a terra está pronta para uma plantação. Né? Ela vai estar fofa, ela vai estar com todas as características necessárias para florescer uma erva proveitosa. Mas para que a terra chegue nesse ponto de produzir bons frutos, como Emmanuel trouxe aqui, né, é preciso retificá-la, é preciso feri-la. E assim é na nossa vida, como ele traz aqui. As dificuldades são realmente esse momento que revolve aqui o solo, né, que revolve as nossas emoções, se a gente parar para pensar. Ele está aqui realmente dizendo, né, como o André trouxe, né, o solo aqui é o nosso coração, nesse caso. Emmanuel fez essa comparação. E a chuva, as bênçãos, né, para esse solo, ela vem do céu. E essa terra, que era improdutiva, se torna produtiva. E a mesma coisa com a gente, como o André falou aqui, esse grande exemplo. Quantas vezes passamos por uma doença, passamos por uma dificuldade e nos aproximamos ainda mais de Jesus, fortalecemos a nossa fé, começamos a influenciar mais pessoas à nossa volta, né? Porque a gente tem um grande testemunho para contar da nossa vida, e isso também incentiva. Isso que Emmanuel trouxe, achei magnífico essa comparação com o solo para a gente pensar. E como ele já trouxe aqui em outros momentos, né? É na dor que nós crescemos. Ele até chamava nesse capítulo, falava assim, sobre a dor ser sagrada, porque ela realmente proporciona, nessas feridas, proporciona, às vezes, algum crescimento espiritual muito grande para nós, que é o nosso objetivo, né? Que é o que a gente veio aqui, como o André falou, tudo está no plano, nada é por acaso. E sair daqui um pouco melhor que viemos é o nosso objetivo. André, gostaria de complementar um pouquinho? E lembrando aqui que num primeiro momento a doença pode ser, a gente pode enxergar a doença como uma erva daninha. Só que depois que a gente passa por ela e muda de vida, a gente vê ela como uma erva proveitosa, porque foi ela que nos proporcionou a nos mudarmos, né, de comportamento de vida, de pensamento, maneira de interpretar a vida, de enxergar as outras pessoas, de nos relacionar com as outras pessoas. Então, é apenas um ponto de vista daquilo ser danoso ou ser proveitoso. Depende muito da maneira como a gente olha para aquilo. Exatamente. Exatamente, André. Muito bem lembrado, né? Aquilo que é considerado ruim pode depois a gente mudar o nosso ponto de vista, né? Claro, com a bênção de Deus, enxergar isso com um novo propósito e um novo caminho. Isso é realmente uma verdadeira bênção na nossa vida, né? E que a gente possa compreender, porque muitas vezes a gente fica ali martelando e batendo na nossa cabeça diante dessa dificuldade, porque muitas vezes é difícil mesmo aceitar esse momento da ferida. Mas assim, que Deus nos dê sabedoria de compreender o mais rápido possível o processo que a gente está passando, para que a nossa aceitação seja melhor e que a gente possa enxergar a erva proveitosa, como o André nos trouxe, né? Pessoal, nós chegamos aqui ao fim da nossa reflexão. Na semana que vem, vamos continuar aqui juntos para refletir o próximo capítulo que Emmanuel traz para nós. Ele vai trazer o tema O Paralítico. Está em Marcos, capítulo 2, versículo 4. E não podendo aproximar-se dele,
por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então, espero vocês para a semana que vem. Refletimos esse capítulo, onde Emmanuel vai aqui nutrir um pouco mais a nossa alma a respeito desses conhecimentos que ele traz para nós da interpretação da Bíblia. Esta foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. Desejo uma ótima semana a todos e um bom sábado. Um ótimo final de semana para todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que assim seja.